muito boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa solenidade de prestação de compromisso dos novos advogados e novas advogadas inscritos na subseção de Pelotas. Inicialmente, antes de passarmos à solenidade em si, gostaria de fazer o registro, porque essa é uma sessão solene desta casa, que na data de ontem nós tivemos o falecimento do nosso ex-presidente, Dr. Celso Aical, que presidiu essa casa por 2 gestões, em 1983 a 1985 e de 1985 a 1987, e também foi vice-presidente desta casa por 2 gestões, em que foi presidente o Dr. José Carlos Pereira de Almeida. Gostaria de registrar, além do decreto de luto oficial por 3 dias que nós editamos na data de ontem, que o Dr. Celso foi um advogado realmente eminente, né? Não apenas em conhecimento, mas também no trato jurídico e pessoal com todos os colegas profissionais e as pessoas com as quais durante toda a sua vida se relacionou. Jamais deixou de frequentar esta casa e, mais do que isso, de atender a todos os chamados que a ordem o fazia. O Dr. Celso advogou durante muitos anos, era um eminente conhecedor do direito civil, do processo civil, foi também, né, um colega que esteve ao nosso lado em todas as atuais gestões da ordem, e advogou e foi presidente desta casa num período muito importante do nosso país, pois presidiu a ordem na época da Constituinte, no período de redemocratização do país, e a ordem foi extremamente solicitada nessa época. E, como disse nosso presidente Celso na entrevista que fizemos por ocasião dos 90 anos dessa subseção, teve um papel muito importante, né, em expressar, ainda que aqui na nossa região, o pensamento da ordem a respeito da importância da redemocratização e de todos aqueles direitos que foram posteriormente consagrados na nossa Constituição de 88, e que muitos deles se deveu em função da atuação importante da ordem, seja em nível estadual ou nacional, junto à Constituinte. Então eu gostaria de fazer esse registro público em homenagem ao nosso presidente, sempre presidente desta casa, Dr. Celso Luiz Afonso Aical, que nos deixou na data de ontem. Passo a palavra à nossa secretária-geral, doutora Frida Maciel, para que faça, portanto, a condução dos trabalhos desta tarde. Boa tarde a todos. Damos início neste momento à solenidade de prestação de compromisso de novos advogados da subseção de Pelotas da Ordem dos Advogados do Brasil. Compõe a mesa Vitor de Abreu Gaston, presidente da subseção, Luciana Blanc de Oliveira, vice-presidente da subseção, eu, Frida Stiger Oliveira Maciel, secretária-geral da subseção e delegada da Caixa de Assistência do Rio Grande do Sul na subseção, Fábio Scherer de Moura, conselheiro seccional, ex-presidente da subseção e ex-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Rio Grande do Sul. Carlos Eduardo Lama Santos da Silva, conselheiro subseccional e delegado da ESA do Rio Grande do Sul. Raquel Lessa Horta, presidente da Comissão Especial à Saúde na subseção. Sinara Ferreira da Silva, presidente da Comissão de Igualdade Racial e vice-presidente da Comissão de Defesa e Assistência e Prerrogativas da subseção. Carolina Hackbart Batista, presidente da Comissão da Jovem Advocacia. Convidamos a todos os presentes a em pé cantar o hino nacional. Filho da Ipiranga, as majestades.
Passamos ao juramento, convidando a compromissanda Manuela Vieira Maciel para sua leitura e os demais compromissandos para que, em pé, o repitam com a mão direita no peito esquerdo. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e as prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Aqueles compromissandos que indicarem outro colega advogado para a entrega da carteira, por favor, se façam acompanhar juntos no momento da chamada. Passamos a chamada dos compromissandos em ordem alfabética para receberem a carteira de identidade profissional. Alexandre Caran Horta. Andriele Bastos Domingues. Felipe de Carvalho Pedroso. Felipe de Castro Wiener. Felipe de Oliveira João. Gabriel Carvalho Rodrigues. Henrique Leal Netsky.
Moraes Camargo. Manuela Vieira Maciel. Martina Daltroso Falsim. Rita de Cássia Lousada de Souza. Ticiane Tapes Pires Dias. Vicente Evelyn Bierhaus. Neste momento, passamos a palavra a Carolina Raquibart Batista. Boa tarde a todos. Cumprimento primeiramente nosso presidente, Dr. Vitor Gaston, e na pessoa dele aproveito para cumprimentar os meus colegas de mesa. Cumprimento também aos familiares e amigos que vieram prestigiar esse momento. Tenho certeza que hoje é a concretização de um sonho sonhado junto. E por fim, me dirijo aos queridos novos colegas, que hoje cumprimento na pessoa da doutora Manuela, que tenho certeza será uma exímia profissional, porque não mede esforços para auxiliar os colegas. Para mim é sempre uma honra e uma alegria participar da solenidade de prestação de compromisso, porque isso renova a nossa advocacia. Eu quero que vocês saibam que a partir de hoje vocês integram essa casa, vocês pertencem à OAB Pelotas, e isso significa muito mais do que dizer de qual subseção vocês vêm. Isso significa que daqui vocês podem alçar voos seguros, porque vocês têm colegas, amigos e parceiros que confiam no potencial de cada um de vocês. Eu desejo muito de todo o coração que vocês estejam tão felizes quanto eu em fazer parte desse momento, porque para mim a prestação de compromisso vai muito além de uma solenidade formal. Isso aqui é a concretização de todos os anseios, todas as inseguranças. Cada um de vocês carrega no coração os desafios que enfrentaram para chegar até aqui. Cada um de vocês sabe as angústias, o medo, o nervosismo que passaram. E eu preciso falar, esse medo não passa. E ter com quem compartilhar é uma das partes mais importantes da advocacia. Por isso, a Jovem Advocacia existe, e não só a Jovem Advocacia, mas a ordem como um todo existe justamente para acolhê-los. E muito me honra fazer parte, hoje, estar à frente da Jovem Advocacia, da nossa OAB Pelotas, porque eu sei o papel do acolhimento que ela carrega consigo.
E faço o convite para que vocês frequentem essa casa, para que vocês integrem as nossas comissões, não só da Jovem Advocacia, mas de alguma outra comissão que vocês se identifiquem e usufruam de todos os benefícios que vocês possuem enquanto jovens advogados. E aí vocês me perdoem a colinha, eu nunca decoro, eu quero só citar alguns, depois vocês olhem com calma e eu desde já me coloco à disposição para explicar cada um deles. Nesse primeiro momento, na sacolinha que vocês receberam, vocês já têm o acesso ao manual da Jovem Advocacia. Vocês têm 100% de gratuidade em todos os cursos próprios da ESA. Além disso, no segundo ano vocês têm 50% de gratuidade também nos cursos da ESA e vocês têm uma sala de atendimentos na OAB Pelotas. Então é só ligar para a secretaria, agendar um horário, não tem custo algum. Vocês não precisam, nesse primeiro momento, se preocupar com um escritório físico. Vocês têm uma subseção que auxilia nesses momentos. Eu já estou me estendendo muito além do que eu poderia, mas reforço o convite para que vocês participem das comissões, estejam nessa casa, frequentem essa casa, e aí, me alongando um pouquinho mais, faço um convite especial para o dia 28 de abril, às 5 horas, teremos mais uma reunião ordinária da nossa CJA Pelotas. Será aqui mesmo, na sede da subseção. Depois eu mando um convite formal, bonitinho, mas gostaria de deixar o lembrete desde já. Por fim, meus sinceros parabéns, comemorem muito essa conquista, celebrem essa conquista porque ela foi merecida. Muito obrigada. A palavra, Sinara Ferreira da Silva. Boa tarde a todos. Hoje eu cumprimento meus colegas de mesa na pessoa da doutora Elfrida, como vocês podem ver, sempre com muito zelo no seu papel, hoje aqui como mãe, mas sendo nossa secretária, maravilhosa, como sempre. E isso demonstra que vocês entram na OAB Pelotas em uma gestão que é extremamente acolhedora. E este momento de apresentação, eu entendo que este momento aqui é uma apresentação da ordem para vocês, né? E vocês estão chegando em um momento que vocês vão poder saber que essa casa também é de vocês. Eu gosto muito de participar da prestação de compromisso, eu sempre digo para a doutora Vita, porque é o momento que a gente não vejo mais o momento que vocês vão fazer o juramento, tá? Esse é o momento que vocês fazem esse juramento e é a parte mais bonita da advocacia, e ele não é uma mera formalidade. Eu sempre digo que vocês vão levar isso para o resto da vida de vocês, que é uma vida muito difícil a advocacia. Vocês vão ter diversos problemas e aí voltem para esse juramento, lembrem dele, lembrem que vocês fizeram um compromisso com a Constituição, com a justiça social, com a dignidade da pessoa humana e que vocês assumem hoje um compromisso com a sociedade. Nós vamos estar aqui para auxiliar vocês, porque é muito difícil, mas que vocês tenham essa consciência da importância desse juramento que vocês fizeram hoje. Eu estou aqui representando a Comissão de Igualdade Racial, que sou presidente, e sou vice-presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB, que vocês vão acionar muito, podem ter certeza. No ponto que eu falo da Comissão de Igualdade Racial, ela se alinha com o juramento de vocês, porque a gente sabe que não existe uma advocacia que está imune às desigualdades que atravessam o nosso país. Sabemos que diversidade não é um valor, não é apenas um valor, é uma necessidade para que a OAB seja uma instituição que espelhe a sociedade que representa. Sabemos que não há justiça possível quando parte da população continua enfrentando barreiras estruturais para acessar direitos, oportunidades e reconhecimentos. Vocês podem ver, a advocacia é uma profissão que exige coragem, muita coragem, para defender as pessoas, para defender os direitos dessas pessoas, e para isso vocês vão ter muitas dificuldades, e aí que entra a Comissão de Prerrogativas da OAB. Nós estamos aqui por vocês. Aqueles que quiserem, por exemplo, seguir a área criminal, vocês vão sofrer bastante violação das prerrogativas de vocês. Vocês têm que saber que vocês têm que defender os nossos direitos enquanto advogados e que nós estamos aqui para vocês. Então, não hesitem em nos procurar, não hesitem em bater aqui. O doutor Vitor, eu sempre digo, é um presidente que sempre está pronto para receber vocês.
podem vir conversar com ele, podem nos procurar também. E eu desejo muita sorte, muita coragem, que seja uma jornada linda para cada um de vocês. Com a palavra, Raquel Lessa Horta. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a mesa também na pessoa do Dr. Vitor Gaston, nosso presidente, e parabenizo com muito carinho, de forma muito especial, nossa querida doutora Elfrida pela conquista da Manuela. Eu quero parabenizar a todos vocês por mais essa etapa vencida, tá? Essa etapa profissional vencida. Dizer que participar da solenidade de entrega das credenciais, da carteirinha, é um prazer. E hoje, de forma muito especial, é uma honra, porque eu tive a honra de entregar a carteira para o meu sobrinho e afilhado, nosso colega Dr. Alexandre. E não quero me estender, mas digo para vocês assim, pautem a atuação profissional de vocês em respeito às prerrogativas, à ética, tenham sempre com vocês o colega, quem está do outro lado da mesa, tem que ser respeitado, o cliente tem que ser respeitado, o colega não é inimigo. Pautem a atuação profissional de vocês no respeito à ética. Desejo a todos muito sucesso profissional. Com a palavra, Carlos Eduardo Lama Santos da Silva. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Saúdo a mesa na pessoa hoje da secretária Elfrida. Um momento que deve ser muito emocionante, entregar a carteira da ordem para a filha da doutora Manuela. E saúdo, então, especialmente a vocês, novos advogados, novas advogadas. E esse momento não é uma mera formalidade, é um compromisso público com a ética, com a justiça, com a responsabilidade profissional e também com aperfeiçoamento permanente. Não por outro motivo, venho lhes apresentar a Escola Superior de Advocacia. A ESA foi fundada aqui no Rio Grande do Sul, do ano de 1985, ou seja, a primeira do Brasil, e tem uma missão muito clara, a educação continuada da advocacia. Então a ESA oferece uma biblioteca digital extensa, com obras clássicas, contemporâneas, e-books produzidos pela própria Escola Superior de Advocacia. Sempre trago aqui o exemplo local do e-book realizado com a Subseção de Pelotas, Novos Paradigmas de Direito de Família e Sucessões. Então, acompanhem os editais, participam da elaboração dos artigos, sejam protagonistas também desse estudo avançado. A ESA possui uma parceria com a Jovem Advocacia, conforme a doutora Carolina já falou, então apoia o programa Primeiros Passos, concurso gratuito de iniciação profissional, isenção nos cursos promovidos exclusivamente pela ESA para colegas com até 1 ano de inscrição e 50% de desconto para colegas com até 2 anos de inscrição. Corrija se eu estiver errado. Para além da formação do direito, a ESA disponibiliza uma biblioteca digital, uma literatura que não é só jurídica. Quando vocês estavam fazendo o juramento, me chamou a atenção pela expansão da cultura. Então a ESA disponibiliza livros clássicos, contemporâneos, para que a gente possa também ter acesso a esse tipo de literatura para realmente expandir a nossa cultura e nos trazer uma formação mais humanística e também nos ampliar a nossa sensibilidade como juristas. Peço para que vocês tenham um certo cuidado com a superficialidade de alguns cursos que se indicam principalmente dentro da internet, essas fórmulas mágicas de como chegar ao 1º milhão ou como ter uma agenda cheia de clientes. A advocacia exige um estudo sério, com profundidade, uma disciplina intelectual e não existem atalhos para isso. E a ESA justamente disponibiliza um estudo com profundidade, um estudo sério, para que vocês continuem crescendo desde hoje até o último dia de vocês na advocacia. Para esse ano de 2026, a ESA aqui Pelotas está promovendo, para além de outros eventos, mas em especial, 3 eventos presenciais no auditório, cada um com uma temática diferente,
que são sobre debates de temas atuais e necessários à advocacia. E eu já faço um convite aqui para esse primeiro evento, que é no dia 23 de abril, às 14 horas, que será Direito Criminal e Violência de Gênero, com 4 palestrantes renomados. Vai ser um grande evento e vocês estão convidados, é só fazer a inscrição no site da ESA. Por fim, gostaria de trazer uma novidade, que a partir do mês que vem, possivelmente, todos os cursos da ESA, a biblioteca, toda a interação de vocês com a ESA vai se dar através de um aplicativo. Portanto, peço que vocês sigam as redes sociais na ESA, Rio Grande do Sul, para que tenham acesso a esse aplicativo quando, enfim, for lançado. Por fim, a ESA está de portas abertas, participem dos cursos, das atividades. A advocacia exige um estudo permanente. Me coloco à disposição de vocês com relação a qualquer assunto da ESA, podem falar diretamente comigo. Desejo uma boas-vindas, que seja uma profissão de muita alegria para vocês todos. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Vitor Gastor, que hoje não deverá ser saudado por causa de ninguém, porque não temos como resistir à saudação à doutora Elfrida, né? Hoje ela está dando de goleada na mesa, né, doutora Elfrida? Faço a saudação com muita alegria, com muita satisfação. A doutora Elfrida, eu tive o prazer de trabalhar com ela em sala de aula e desde sempre foi essa pessoa maravilhosa, e tenho certeza que a doutora Manuela, que agora se soma aos nossos quadros, tem um belo exemplo profissional em casa também. Cumprimentos ao pai. Então, fundo do coração, realmente, que eu te cumprimento, filha. Muito obrigada. Todas as demais pessoas aqui presentes, nossos colegas, tem filhos de colega aqui também entrando na classe, se sintam cumprimentados. Eu gosto muito de falar com todo advogado, né? E hoje vocês já estão sendo torturados. A gente leva normalmente umas 2h30 nessa solenidade, porque tem 2 turnos, né? Isso é como eleição, né, presidente? Final de semana passado eu fui apresentado por uma coisa que todos vocês com certeza já conhecem e que eu, por causa dos meus cabelos brancos, vocês vão entender, tem uma certa rejeição, que foi um vídeo de um colega, eu acho de Goiânia, com uma coisa dizendo: será que eu sou advogado? Vocês já viram isso? Acho que mais ou menos todo mundo já viu, né? Ele faz uma dancinha assim: será que eu sou advogado, né? E o que eu quero dizer assim para vocês, eu lamento, a advocacia não é isso, vocês compreendem? Não caiam nessa tentação. Nós não temos absolutamente nada a ver com cliques ou likes. Nós podemos até conseguir cliques ou likes com a profissão, mas não é assim que vocês vão ter sucesso. A advocacia é uma profissão muito especial. E não quero dizer que as outras sejam menos que a advocacia, é óbvio que não. Mas muito especial porque a gente tem que formar um patrimônio que é da credibilidade. Não consigo olhar aquele vídeo e pensar que o será que dança consegue passar credibilidade para alguém, não é? Então, a credibilidade dos senhores vai ser formada à custa de muito trabalho, à custa de muito estudo, à custa de muita dedicação de vocês. E não se iludam, sem ganhar dinheiro. Vai passar um bom tempo até vocês ganharem dinheiro, como no mais das profissões. Não se desesperem quando se passarem 6 meses, 1 ano, e vocês estiverem lutando para pagar as contas do escritório, ou ligando para os pais. Tomara que vocês possam fazer isso, né? Porque isso é o normal e o esperado. Se vocês estiverem ganhando muito dinheiro em 6 meses, 1 ano, olhem para o que vocês estão fazendo, tem alguma coisa errada. Com certeza tem alguma coisa errada. Não é essa a nossa profissão. Demora, e demora muito para se ganhar dinheiro na advocacia. Se ganha dinheiro, é uma profissão que se ganha dinheiro, mas não rápido. Se ele vier rápido, tem algo errado. E como a nossa profissão tem muito disso, de manobrar
e manobrar aqui não tem nenhum sentido pejorativo, manobrar com dinheiro e interesse alheio, ela é uma profissão cheia de armadilhas. Nós vivemos caminhando em situações perigosas. E aqui prometo que já encerro. E é nesse momento que a ordem cresce de valia para os senhores. Todos nós que estamos aqui na mesa, com exceção das jovens senhoras, temos experiência aqui na ordem. E por termos experiência na ordem, temos também experiência na advocacia. Não significa que saibamos mais do que os senhores, que com certeza têm até uma melhor formação técnica que a nossa. Mas a gente já conhece onde é que estão os alçapões, onde é que estão os anzóis e as redes dessa profissão que podem nos prender e nos tirar do caminho da retitude, da honestidade, da credibilidade que vocês têm que ter. Por isso, não se constranjam, consultem, falem conosco, venham participar da ordem. Se vocês estão com uma dúvida, devo fazer isso ou não devo fazer isso, não há nada de anormal em conversar com outro colega. Isso não significa falta de conhecimento dos senhores, falta de confiança, não, ao contrário, significa que os senhores sabem o que fazer numa situação de dificuldade, que é recorrer a outra pessoa e pedir auxílio. Sejam todos muito bem-vindos e tenho certeza que terão muito sucesso na profissão. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar o nosso presidente, e Dr. Vitor Gaston, e na pessoa dele, os demais integrantes da mesa. Diferentemente do que meus colegas fizeram, que saudaram a doutora Elfrida, né, eu esperei, né, para fazer uma saudação ainda maior. E digo para vocês porque maior não no sentido de que não tenha sido tão importante, mas é porque eu tenho duas colegas aqui na mesa que tiveram o privilégio, né, de fazer a entrega da carteira profissional, uma para a filha e a outra para o filhado, que é quase filho, né, que é a doutora Raquel e a doutora Elfrida. São as minhas queridas amigas, né, verdadeiramente amigas do coração, e duas profissionais que se alguém me perguntasse, eu diria, olhem para elas, né, o comportamento, o posicionamento, a postura profissional dessas duas colegas, que além de amigas são colegas, né, são exemplares. Então, esse exemplo, esse carinho, esse respeito pela nossa profissão, eu poderia personificar nas pessoas da doutora Raquel e da doutora Elfrida. Agora, os meus colegas, né? Os novos colegas que estão aqui, finalmente os doutores, né? Agora a gente já pode se cumprimentar na rua e dizer: oi, colega, como vai, doutor? Né? Porque agora já está encerrada essa fase, né? Um caminho longo que a gente passou, a faculdade, aí depois a prova da ordem, e agora recebendo aquele, né, materializando com a carteira o poder agora de exercer a nossa profissão. Então, tudo aquilo que já foi dito pelos meus colegas aqui, pessoas de autoconhecimento, e aí vou falar mais uma vez. Eu sempre pego um gancho aqui com o doutor Fábio. Todas as vezes que ele está presente, eu pego um gancho, né? Mas ele ofereceu a casa, disse que a casa é nossa, e ela realmente é nossa, é para todos nós. A gente passa todos os dias aprendendo um pouco mais. Eu tenho 32 anos de advocacia, o doutor Fábio deve ter um pouquinho mais, né? 15. Tá. Qualquer coisa que você precisar, pode me perguntar. E eu estou sempre aprendendo, sempre, todos os dias a gente aprende. É claro que o caminho vai ficando mais fácil, porque a gente conhece os alçapões, os sótãos, a isca, o anzol, a gente sabe. Mas todos os dias a gente aprende, todos os dias a gente tem que ter um pouquinho de humildade para entender que a gente não tem capacidade de saber tudo e não sabe mais do que ninguém.
Eu posso saber mais de alguma matéria, mas não saber daquela. E o meu colega saber mais daquela e não saber dessa. Então, não há motivo nenhum de vergonha, nem de desmerecimento de procurar ajuda. Isso é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Para ter certeza de que vai fazer um trabalho bem feito, que vai atender o seu cliente, que vai apresentar para o judiciário o nosso trabalho como ele deve ser feito, tá? Então, eu queria dizer também, e agora também já me encerro, vou encaminhando para o encerramento, que essa semana eu tive uma situação que me deixou, que me fez pensar, e agora também, pelo que foi dito por todos, uma colega que estava com um problema seríssimo, assim, que estava abalando, uma colega jovem, como vocês, 1 ano e meio de formada, precisou de ajuda, né, numa situação que estava deixando ela bem angustiada. E a gente conversei com ela, veio, ela me procurou, mandou mensagem, conversamos. E ao final ela disse: doutora, mil obrigadas, ela disse, porque eu não imaginei que eu pudesse me sentir tão acolhida na OAB como eu fui pela senhora e tal. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, tá? É isso que a gente espera que vocês procurem aqui. Toda vez que vocês tiverem algum problema, que tiverem alguma dificuldade, que não souberem o que fazer em determinada situação, liguem, procurem, venham aqui, que nós estamos aqui para isso. A nossa função aqui é essa, como diretoria, como comissões, né? Então, sintam-se em casa, bastante sucesso, bastante alegrias, e nos topamos aí pelos corredores dos fóruns. Boa tarde. Com a palavra, Vitor Gabriel Gaston. Queridos colegas, advogados e advogadas aqui presentes, faço uma saudação muito especial aos novos colegas, a pessoa da Manuela, do Vicente, do Alexandre, aos familiares, na pessoa da nossa querida secretária-geral, doutora Elfrida, diligentíssima na função que exerce, e não é fácil. Fui secretário-geral dessa subseção por 6 anos e sei bem a dificuldade que é gerenciar esta casa, a estrutura desta casa, a estrutura desta instituição. Vou dizer a vocês que ser secretário-geral é muito mais difícil do que ser presidente. E a doutora Elfrida é uma secretária-geral muito melhor do que eu fui. Então, Elfrida, faço a ti esse reconhecimento pelo trabalho, pela colega que tu és e pelo merecimento de todos os elogios que recebesse no dia de hoje, pela entrega da carteira à Manuela, e estendo os cumprimentos ao Alexandre também, pela filha. Cumprimento os demais familiares da pessoa da nossa querida doutora Raquel, conselheira desta casa, presidente da Comissão do Direito à Saúde, delegada da OAB Prev e sempre presente nas nossas atividades também. Cumprimento os demais amigos e familiares e todas as pessoas que vieram hoje aqui homenagear os novos colegas, advogados e advogadas. Cumprimento os meus colegas, doutora Carolina, doutora Sinara, que exercem um papel fundamental aqui na nossa casa, que é a de presidir comissões tão importantes como é a Comissão da Jovem Advocacia, responsável pelo acolhimento primeiro de cada um e de cada uma de vocês, porque inscritos ou não, participantes ou não, vocês são jovens advogados e enfrentarão uma série de dificuldades que todos nós aqui enfrentamos, evidentemente, quando ingressamos na profissão, mas eram dificuldades talvez diferentes das que hoje se apresentam, e a doutora Carolina e todo o grupo de colegas que atua na Comissão da Jovem Advocacia tem todo um trabalho pensado e direcionado para melhor acolher a cada um e a cada uma de vocês, e fica realmente o convite de que, para além de serem já jovens advogados, que se somem a esse grupo tão valoroso de colegas que produz um conteúdo aqui nessa casa essencial de aperfeiçoamento, de capacitação, de valorização, de responsabilidade. Tenho certeza que o ingresso na ordem e o ingresso na Comissão da Jovem Advocacia trará a vocês aquilo que muito precisam para o início da atuação profissional, que é a segurança de atuação, é a confidencialidade, é ter com quem contar
e alguém que, não que nós outros aqui, como disse o Dr. Fábio, não estejamos à disposição para vocês. Estamos integralmente. Mas eu tenho certeza que vocês se sentirão muito mais à vontade em compartilhar e partilhar dúvidas e angústias da nossa profissão com pessoas que estão iniciando também a carreira. E a doutora Carolina e todos os integrantes da Comissão da Jovem Advocacia estarão sempre abertos a recebê-los e fazem um trabalho do qual eu não me canso de elogiar, porque nos proporcionam aqui encontros da mais alta qualidade que se direciona a toda a advocacia, mas muito especialmente aos jovens advogados. Então fica realmente o convite que a doutora Carolina fez de que venham se somar a esse grupo e participar do trabalho que é tão bem capitaneado pela doutora Carolina. E da mesma forma a doutora Sinara, que preside a Comissão da Igualdade Racial dessa casa, que tem aqui um trabalho exemplar. A nossa Comissão de Igualdade Racial foi a primeira das subseções do Estado e traz um trabalho realmente de vanguarda, promovendo encontros para além dos muros desta casa, promovendo encontros que tratam de igualdade, de direitos humanos, de justiça social, de equidade, faz cursos e eventos aqui da mais alta qualidade. E a doutora Sinara ainda tem esse munus extra, que é de ser também a vice-presidente da Comissão de Defesa, Assistência e as Prerrogativas, que é uma comissão dificílima, que lida com as angústias imediatas e diretas de cada colega advogado e advogada. A doutora Sinara, assim como o doutor Eduardo, que é nosso conselheiro aqui da casa e presidente da comissão, estão sempre 24 horas à disposição de cada um de vocês, de cada um de nós advogados, para nos auxiliar nas dificuldades, nos empecilhos, nos impedimentos que nós encontramos e encontraremos no dia a dia da nossa profissão. Então é importante que vocês saibam que nós temos, sim, colegas qualificados que atuam nesta área de bem atender, prontamente atender. Eu já integrei esta comissão, a doutora Luciana também já integrou essa comissão, aliás, o fizemos conjuntamente, e sempre estivemos 24 horas à disposição dos colegas advogados e advogadas para solucionar ou auxiliar a solucionar as mais variadas angústias e dificuldades do exercício da profissão. Então saibam que podem sim contar com a ordem e que nesse socorro necessário à nossa atuação profissional existe uma instituição que tem rosto, que tem nome, e aqui em Pelotas atende pelo nome da doutora Sinara e pelo doutor Eduardo, e que, diga-se de passagem, nessa semana nós tivemos a materialização de uma importante conquista que se deu a partir de uma provocação dessa diretoria com o amparo da Comissão de Prerrogativas, que era a questão do ingresso do foro. Finalmente, Sinara, nós conseguimos a solução do problema. Não sei por quanto tempo durará, mas se for breve, nós novamente iremos instar as autoridades competentes para que respeitem as nossas prerrogativas. Porque desde o início desta gestão e da gestão anterior, sempre disse que as nossas prerrogativas, elas são inegociáveis. Nenhuma prerrogativa conferida à advocacia viola ou esbarra na prerrogativa de qualquer outro poder. Então nós queremos ter as nossas prerrogativas respeitadas, como os demais poderes também têm direito a terem as suas prerrogativas respeitadas. Agora, o que nós não iremos admitir é que as nossas prerrogativas sejam subjugadas em favor de pseudo-prerrogativas que outros poderes não têm. Nós temos que lutar por termos as nossas prerrogativas respeitadas e os demais poderes que lutem para ter as suas prerrogativas respeitadas, mas umas não interferem nas outras. E nós precisamos lutar pelas nossas. E isso a nossa Comissão de Prerrogativas o faz muito bem. Também cumprimento o Dr. Fábio Scherer de Moura, nosso ex-presidente dessa casa, ex-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina e conselheiro seccional da OAB, que tão bem nos representa nas instâncias superiores da Ordem, no Conselho Seccional da OAB do Rio Grande do Sul, onde há as mais importantes discussões sobre os rumos da advocacia aqui no nosso estado, e nós podemos contar sempre com a presença importante do Dr. Fábio, seja aqui nesta casa, seja também no Conselho Seccional. Cumprimento o Dr. Carlos Eduardo Lamas, que nessa gestão exercita o cargo de
delegado da Escola Superior de Advocacia e que tem trazido já desde o início essa qualidade de eventos que tem proposto a nossa casa, como este que referiu, que ocorrerá aqui na quinta-feira que vem, a partir das 14 horas, o encontro com colegas do mais alto gabarito, o Dr. Alexandre Vanderlich, a Dra. Fabiane Cavalcante, a Dra. Dinéia Dalpisol e o nosso secretário adjunto, o Dr. Marcelo Moura também, né? E então será um evento muito importante que vai discutir a questão do direito penal e a violência contra a mulher, a violência de gênero. Enfim, convido a todos e a todas para que estejam presentes aqui nesse encontro, que tenho certeza será muito interessante. Cumprimento a minha querida vice-presidente, doutora Luciana Blanco de Oliveira, também sempre conosco, que exerce um papel fundamental aqui na Ordem, que é, além de ser a vice-presidente da Casa, é a coordenadora das 22 comissões que nós temos, que, juntamente com a doutora Carolina, a doutora Sinara, a doutora Raquel, que é presidente de comissão também, proporciona todos os encontros que nós organizamos aqui na nossa sede, presencialmente, telepresencialmente, e não são poucos. Então, eu convido também os colegas a participarem dos nossos eventos, a participarem dos nossos encontros, grupos de estudo, workshops, palestras, enfim, toda sorte de encontros que nós organizamos para qualificar a classe, capacitá-los a enfrentar as dificuldades do dia a dia, porque esses dois elementos nos tornam advogados cada vez mais respeitados. Por ser o último a falar nessa solenidade, eu sempre tenho um pouco de dificuldade, porque eu faço uma pequena cola aqui, e os colegas eu vou riscando aqui, porque os colegas vão mencionando coisas que também passam pela minha cabeça. E essa questão da capacitação e da qualificação é algo que atina diretamente com a nossa credibilidade, como disse o Dr. Fábio. Nós recebemos credibilidade e respeitabilidade muito mais por aquilo que nós somos e desempenhamos do que por eventual exposição pública que nós façamos. A gente angaria respeito por onde passa, respeito entre os colegas, respeito perante as autoridades com as quais nós lidamos no dia a dia da nossa profissão, angaria clientes licitamente, muito mais pela qualidade do nosso trabalho do que por eventual exposição que nós venhamos a fazer. E essa questão que o Dr. Fábio trouxe, dessa dança, dessa música, enfim, já vi até presidente de seccional fazendo essa dança, né, lamentavelmente, porque eu acho que nós estamos tendendo, de uma forma muito leviana, a uma ridicularização excessiva da nossa profissão. E, de certa forma, até uma infantilização. E nós, quando fazemos isso, nós tangenciamos a uma atividade tão temerária que é permitir que outros, sobretudo com os quais nós lidamos no dia a dia, também nos ridicularizem, também nos infantilizem. E como é que nós vamos exigir respeito? Como é que a doutora Sinara vai chegar perante o Poder Judiciário e dizer, olha, eu tenho direito de ingressar no foro sem ter meus bens revistados, como assim como o promotor que entrou antes de mim o tem, se nós não nos damos o respeito, ou se nós permitimos que nos ridicularizem, que nos infantilizem e que nós mesmos incentivemos esse tipo de conduta. Então é evidente que hoje, e já há algum tempo, não é possível se falar em demonização de redes sociais e etc. Pelo contrário, a gente tem que se utilizar sabendo e tendo a vontade de, a gente tem que se utilizar desses meios lícitos, onde nós nos apresentamos aos clientes, nos apresentamos aos colegas, porque ninguém aqui vai imaginar que nós aqui defendemos que a gente publique anúncio profissional no jornal, no guia telefônico. Ninguém aqui vai imaginar que nós estamos defendendo isso. Não, pelo contrário. Nós estamos defendendo que exista e que seja feita a publicidade através da internet, é gratuita, é acessível a todos nós. Mas nós não podemos nos ridicularizar, nós não podemos nos infantilizar, nós não podemos não ser dignos da credibilidade que a advocacia merece. É isso que é preciso ficar claro. Nós precisamos ser dignos de todo o respeito que a Constituição nos deu. Nós somos a única profissão que tem um espaço importante na Constituição. Nós vamos abrir mão disso.
Eu falava agora há pouco, quando mencionava o Dr. Celso, na luta da Constituinte, dos direitos que vieram outorgados lá. Nós vamos rasgar isso? Nós vamos simplesmente ignorar que nós lá estamos e não estamos por um motivo qualquer? Nós estamos porque nós representamos interesses muito maiores que apenas os da advocacia. Nós representamos o interesse da sociedade. Quantas vezes vocês veem no dia a dia a Ordem se pronunciando sobre temas da mais alta relevância do país? Por que será isso? É porque nós temos esse dever com a sociedade. Vejam o juramento que fizeram, vejam o que diz na Constituição. Nós somos órgãos partícipes do sistema de justiça, não somos coadjuvantes. Nós somos partícipes do sistema de justiça, como é o Poder Judiciário, como é o Ministério Público, como é a Defensoria Pública e os demais órgãos. Não somos coadjuvantes, não podemos nos portar como coadjuvantes. Não podemos nos calar nem permitir que nos calem. Temos que nos respeitar, respeitar os nossos colegas e valorizar a nossa profissão. Cada item dela. Desde a cobrança digna de honorários até o respeito ético pelos nossos deveres, para com os clientes, para com os colegas e para com todos aqueles que nós nos relacionamos. Essa é a importância da advocacia. É isso que vocês juraram hoje. E é isso que nós lutaremos sempre. E é para isso que nós estamos aqui, para o fortalecimento da classe. Não contem conosco para a ridicularização e infantilização da nossa profissão. Contem conosco para que a gente possa, juntos, pensar sempre caminhos melhores para a advocacia, para que nós sejamos mais felizes e tenhamos êxito. Porque, com certeza, quando vocês ganham, nós ganhamos. Porque nós estamos crescendo profissionalmente e nos valorizando enquanto classe. Se um colega que está comigo cobra honorários dignos, eu posso cobrar honorários dignos. Se um colega que está na minha frente cobra honorários irrisórios, eu não posso cobrar honorários dignos, porque aquele colega vai receber esse cliente porque ele não quer pagar mais. Isso é um fato. E quando nós nos dermos conta dessas situações, nós deixaremos de sofrer a penúria que milhares de advogados sofrem diariamente, recebendo centavos para realizar uma audiência, recebendo salários miseráveis, dos quais tem que viver mensalmente, que não são dignos para o exercício da nossa profissão. Parte de nós. Tudo aquilo que depende para a nossa melhoria parte de nós. Nós temos que colocar a mão na cabeça e saber, o primeiro passo tem que ser da advocacia. E depois nós vamos exigir dos outros. Agora, se nós não cumprimos o dever de casa, nós não podemos bater no judiciário e requerer que nos respeitem. Então, estejamos nós sempre conscientes disso e contem com a participação dessa diretoria, de todos que aqui estão e de todos os colegas que integram os quadros da Ordem, para que a gente possa, assim, lutar por um futuro melhor da nossa profissão. E já chegou essa hora. Nós somos mais de 3.800 colegas inscritos em Pelotas, 1,5 milhão de advogados no país, e nós não podemos mais nos sujeitar a determinadas situações que vão nos levar todos a morrermos de fome, se nós permitirmos que continue assim. Sejam muito felizes, contem conosco, assim como nós contamos com vocês, para que a nossa profissão seja cada vez mais respeitada e mais valorizada. Tenho certeza que esse é o nosso desejo e é também, tenho certeza, o desejo de vocês. Muito obrigado. Convidamos a todos os presentes a cantar o hino rio-grandense. Foi o